E aí, pessoal, tudo certo? Olha, já pararam para pensar uma coisa? Por que alguns direitos que estão lá escritos na Constituição parece que a gente já pode usar na hora, mas outros ficam meio que esperando uma lei que parece que nunca chega? Qual é o mistério por trás disso? Bom, é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, a famosa classificação da eficácia das normas constitucionais. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse assunto, aquele pedido rápido, mas que faz toda a diferença. Já deixa o like e compartilha com a galera. Isso ajuda demais o nosso trabalho a chegar para mais gente que se interessa por esses temas. Vamos começar com a pergunta que é o centro de tudo, né? Como assim a lei mais importante do país garante um direito, mas na vida real, na prática, ele não pode ser exercido? Parece até um contrassenso, uma promessa que não se cumpre. Mas calma, existe uma explicação bem lógica para isso. E para a coisa não ficar só na teoria, vamos pegar um exemplo clássico que todo mundo conhece: o direito de greve dos servidores públicos. A Constituição de 1988 garante esse direito, sem tirar nem pôr. Só que, durante anos, muitos anos mesmo, os servidores simplesmente não conseguiam exercer. O direito estava lá, no papel, bonitinho, mas faltava alguma coisa. E o mais curioso é que a própria Constituição dá a dica do que está faltando. Se a gente lê o artigo com atenção, ele diz que o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Ou seja, a própria norma constitucional já avisa: olha, para eu funcionar 100%, vai precisar de uma outra lei, uma lei específica. E é aí que nosso quebra-cabeça começa a se formar. E a peça-chave para a gente montar esse quebra-cabeça e resolver o mistério é um conceito essencial do direito constitucional: a eficácia das normas. Entender o que raio significa a eficácia de uma norma é o que vai nos ajudar a separar o que é promessa para agora e o que é promessa para depois. Então vamos lá. O que é eficácia? De um jeito bem direto, é a potência da norma. É a capacidade que ela tem de gerar efeitos reais, de verdade, tanto no mundo jurídico quanto na nossa vida em sociedade a partir do momento em que ela passa a valer. É basicamente a sua força para mudar as coisas. E aqui está o pulo do gato. Nem toda norma constitucional nasce, digamos, pronta para uso. Pensa nelas como se fossem ferramentas. Algumas vêm perfeitas, você tira da caixa e já sai usando. Outras, por outro lado, são tipo aquele móvel que a gente compra pela internet. Vem tudo na caixa, as peças estão lá, mas a gente precisa de um manual e de um certo trabalho para montar e fazer a coisa funcionar. Para organizar essa bagunça toda, a doutrina jurídica, com destaque para o grande jurista José Afonso da Silva, criou uma classificação genial. Ela divide as normas em 3 grandes grupos, dependendo justamente do seu nível de eficácia, do seu grau de prontidão. É essa classificação que a gente vai ver agora e que vai resolver de uma vez por todas o nosso problema inicial. Então temos essas 3 categorias na mesa: as normas de eficácia plena, as de eficácia contida e, por fim, as de eficácia limitada. Cada uma tem uma lógica própria de funcionamento. Vamos entender uma por uma. Começando pelas normas de eficácia plena. Essas são as prontas para uso, as que não precisam de manual. A aplicação delas é direta, imediata e integral. Ou seja, no minuto em que a Constituição entrou em vigor, elas já estavam valendo com força total, produzindo todos os seus efeitos. Elas não dependem de nenhuma outra lei para funcionar. São autossuficientes. Agora vamos para a segunda categoria, que já tem um detalhe a mais, um pouquinho mais de complexidade. São as normas de eficácia contida. As normas de eficácia contida, olha só que interessante, também são de aplicação direta e imediata. Elas nascem prontas, produzindo todos os seus efeitos, assim como as plenas. A crucial diferença é que elas podem ser restringidas. Elas já vêm com um aviso: olha, eu funciono plenamente, mas uma lei no futuro pode vir e, como o próprio nome diz, conter o meu alcance, colocar limites em mim. E aqui uma pequena pausa estratégica. Se essa explicação está fazendo sentido, está ajudando a organizar as ideias, que tal dar aquela força? Compartilhar nas redes sociais ou mandar para um colega que também está estudando? Sério, esse gesto simples nos ajuda de uma forma imensa a continuar crescendo e a produzir mais análises como essa. E, finalmente, chegamos à terceira e última categoria. É aqui que a mágica acontece. A norma de eficácia limitada é a que vai, de uma vez por todas, resolver o mistério do direito de greve que a gente falou lá no comecinho. Essas são as normas que vêm desmontadas. A aplicação delas não é imediata. É o que a gente chama de indireta imediata. Elas não conseguem produzir todos os seus efeitos sozinhas. Elas dependem de forma indispensável de uma lei futura que venha para regulamentar, para dizer como elas vão funcionar na prática. Sem essa lei, elas não saem do lugar.
E pronto, o quebra-cabeça está montado. O direito de greve do servidor público é o exemplo perfeito, o exemplo de livro de uma norma de eficácia limitada. A Constituição fez a promessa, mas ela mesma condicionou a entrega dessa promessa à criação de uma lei específica. Enquanto essa lei não existia, o direito ficava ali, adormecido, esperando para ser ativado. Então, para a gente fechar e organizar as ideias de vez. Norma plena, aplicação imediata, não precisa de lei. Um exemplo, os direitos políticos. Norma contida, aplicação imediata também, mas uma lei pode restringir. Exemplo clássico, a liberdade de profissão. E a norma limitada, aplicação não é imediata, depende totalmente de uma lei para funcionar, como no nosso famoso caso do direito de greve do servidor. Ok, a teoria ficou clara. Mas e daí? Na prática, no dia a dia, por que essa classificação toda é tão importante assim? Quais são as consequências reais de uma norma ser de um tipo ou de outro? Bom, isso importa e muito. Essa classificação define, primeiro de tudo, como e quando um direito pode ser exercido. Segundo, ela coloca uma responsabilidade bem clara no colo do Congresso, a de criar as leis que estão faltando para dar vida a esses direitos prometidos. E terceiro, talvez o mais importante, quando o Congresso fica inerte, não faz o seu trabalho, essa classificação nos dá ferramentas. Ela abre a porta para a gente ir à justiça, usando ações como o mandado de injunção, que serve exatamente para isso, para cutucar o legislador e cobrar essa regulamentação. E, para a gente fechar, fica uma reflexão. Se a gente pensar na Constituição como uma grande promessa de uma sociedade melhor, essa classificação nos mostra que a entrega dessa promessa não é automática. Depende de uma engrenagem complexa entre os poderes. Então, a pergunta que fica no ar é, no fim das contas, de quem é a responsabilidade de fazer com que a promessa saia do papel e se torne realidade? E com essa pergunta a gente encerra a nossa análise de hoje. Muito obrigado pela companhia e pela atenção. E se a ideia é continuar essa conversa em outros momentos, todo o nosso conteúdo também está disponível em formato de áudio. É só procurar por DireitoCast lá no Spotify. E antes de ir, não custa lembrar, deixar o like aqui faz uma diferença gigante para o nosso projeto continuar crescendo e alcançando mais gente interessada em entender o direito de forma clara e direta. E claro, para não perder as próximas análises, é só seguir a gente aqui no YouTube e também lá no TikTok, onde sempre tem pílulas de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima!